Bom dia novamente. Bom dia. Para dar início ao nosso trabalho, como sempre fazemos, nós vamos pedir para a nossa irmã Gorete fazer a leitura desta manhã. Bom dia a todos. Bom dia. A mensagem está no livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título é Sigamos até lá. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quem disse isso foi Jesus, está em João, capítulo 15, versículo 7. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o Mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Apesar disso, a missão da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como um recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quanto quisermos ser-nos-á feito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Dois recados antes da nossa prece, que são domingo, todos os domingos agora já retornamos com a evangelização, criança, e também o estudo do ESE, às quartas-feiras, às 8 horas da noite, também já se iniciou. Tá? Quem quiser participar, é só fazer inscrição ali na biblioteca, tem uma listagem, vocês colocam os nomes, ou quem já está fazendo, sabe que já retorna dia 15, tá bom? Às 8 horas da noite. Tá? E agora vamos à nossa prece inicial. Fechando nossos olhos, sentindo essa alegria desse ambiente, essa paz, os espíritos superiores, mentores dessa casa já nos prepararam. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai Maior, por esta oportunidade de aqui estarmos participando desse trabalho de amor, participando dos trabalhos dessa casa, onde professa a doutrina espírita, que tanto nos consola, tanto nos orienta, tanto nos mostra o caminho que devemos seguir para alcançarmos a elevação espiritual até Deus, nosso Pai. Deus, Pai amado, te agradecemos por todas as bênçãos que temos em nossos dias, que seja pela saúde, trabalho, nossos familiares, nossos problemas que nos impulsionam a alcançar as virtudes que tanto desejamos e precisamos. Mestre Jesus, te pedimos que essa luz, essa paz que existe neste ambiente, possa se derramar por todo o nosso planeta Terra e que leve a consolação a todos os nossos irmãos que estejam em sofrimento, seja de que ordem for. Mestre amado, te pedimos, principalmente por aquela região onde está ocorrendo, onde estão todas as vítimas do terremoto tão desastroso que ocorreu. Pai, leve o conforto às famílias que perderam seus entes queridos e também a força e a coragem a todos aqueles que estão na ajudando. Mestre Jesus, te pedimos, fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. E hoje, quem nos dará a primeira palestra será Thelmo Flores, da Casa João Vignone e Campo Largo, divulgador da doutrina Pedro do Paraná.
dia a todos. Bom dia. Vou ter que falar mais alto, então. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia aos internautas também que nos acompanham nessa reflexão, é isso? Pelos canais Centro Espírita Novo Alvorecer de Curitiba. Esses canais chegam a muitos lugares, né? Muito bom. É uma alegria estar com vocês. É uma alegria estar na Casa Espírita. É uma alegria ver gente. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina na linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Alda de Souza, da obra Parnaso de Além Túmulo, Mensagem Fraterna. Primeira obra de Chico Xavier. 56 ou 57 autores psicografaram para montar essa obra de Chico Xavier. Ali eles deram o tom da conversa com o Chico, né? Porque depois ele psicografou mais de 400 obras. Mas esse poema, ele nos fala inicialmente, a tua prece mais singela é ouvida no espaço ilimitado. Todas as nossas preces, as nossas orações são ouvidas. E às vezes nos parece que há um silêncio da força que interpelamos. Nós pedimos a alguma força do universo. Normalmente a Deus, a Jesus, aos bons espíritos. Depende da crença. E aparentemente há um silêncio. Porque a resposta que nós esperamos nem sempre vem como nós precisamos, como nós queremos. Primeiramente porque nós mal apenas enxergamos um palmo na frente do nariz. E essas forças, especialmente o Criador, enxerga a estrada inteira. Então ele sabe o que pode e o que deve atender e o que não é conveniente atender. Tem um escritor americano, não lembro o nome, americano ou inglês, não lembro, que ele disse que se Deus quisesse nos punir verdadeiramente, atenderia a todos os nossos pedidos. Tem sentido? Por quê? Porque nós não enxergamos muito longe. Um exemplo simples. Você vai viajar, chega atrasado no aeroporto, perde o voo. Aí você fica reclamando que não deu sorte, que a vida não é boa, não sei o que lá. E mais tarde você descobre que o avião caiu. Não era para você estar nele. Não era a sua hora. Então, muitas vezes o que nós queremos, isso é uma coisa simples de percebermos. As coisas mais complexas, às vezes, nós não enxergamos e fazemos lamúrias porque não somos atendidos. E às vezes, porque fazemos preces mirabolantes, rebuscada, achamos que merecíamos mais. Não, a prece, a mais simples, ela será atendida de acordo com as nossas necessidades. Mas quem sabe das nossas necessidades verdadeiramente é o Criador. E os seus trabalhadores, especialmente Jesus. Uma prece simples. E muitas vezes nós buscamos preces rebuscadas, palavras, quase um tratado literário. Não tem problema, se estamos preparados para isso. Mas o importante é que ao conversarmos com o Criador, a conversa saia do coração. E não precisa palavras muito rebuscadas. É uma conversa com Deus. E quando conversamos com as pessoas, nós não preparamos um tratado literário para conversar com alguém. Às vezes, quando a gente, lá na juventude, quando nós queremos
nos envolver com alguém, um namoro ou coisa desse gênero, a gente até treina uma conversa. Né? Quem aqui já não passou por isso? Aí chega na hora da branco. Né? Muitos passaram por essas experiências da vida. Não precisa, é um diálogo. Com Deus é um diálogo, é um bate-papo, é uma conversa. E muitas vezes achamos que Ele não nos escuta. Mas as preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, nos assevera Alda de Souza. E muitas outras obras nos falam sobre isso. Quem não conhece o Momento Espírita? Tem alguém que não conheça histórias do Momento Espírita? Não? Se não conhece, não sabe o que estão perdendo. Né? Mas tem uma historinha lá do José. Eu vou resumir, porque no Momento Espírita vocês encontram, tanto em áudio quanto em texto, no site da Federação Espírita do Paraná, essas mensagens. O José entrava na igreja todo dia às 18 horas. Entrava e saía logo em seguida. Até que alguém o questionou: o que você vem fazer aqui todos os dias? Ele disse: eu venho orar. Mas você entra e já sai. É que eu não sei fazer essas preces complicadas. Então eu digo: oi Jesus, eu sou o Zé. Se precisar é só chamar. Um dia o José adoeceu, estava no hospital, ficou alguns dias no hospital. E quando estava com a pela alta, ali, depois de alguns dias, lá por 18 horas, alguém vem para conversar com ele e senta na cadeira que estava lá da cama. Ele pediu que não sentasse, porque estava na hora da visita chegar. Aí a pessoa disse: mas nunca veio ninguém, enfermeiros, nunca veio ninguém aqui. Ele disse: não. Todo dia ele vem aqui, senta nessa cadeira e diz: pois é, eu sou Jesus, se precisar é só chamar. A resposta de sua prece, de uma forma simples, nos mostrando a singeleza da prece. Não há necessidade de palavras rebuscadas, não há necessidade de tratados. Mas é importante que seja uma mensagem trazida do coração. E, por certo, o Zé, este exemplo, esta história, ele se colocava diante da cruz na igreja, simbolizando Jesus, e ditava as suas palavras trazidas do coração. E é isso que precisamos. Eu fui buscar no dicionário o significado de oração. E aí eu peguei o Algás, pode pegar qualquer um, e lá está: súplica, pedido dirigido a Deus, a santo, a uma divindade, reza, prece. Mas o que mais me interessa é este final da definição: elevação do coração, da alma a Deus. É uma sintonia com o nosso Pai. Elevar o nosso coração, simbolicamente o coração, porque é no coração que nós encontramos ou simbolizamos os sentimentos. E para sintonizar com Deus, é bom que a gente coloque os nossos sentimentos. Ele sabe. Mas é importante que nós mostremos que queremos conversar com Ele. Que somos cientes da sua grandeza. Que somos cientes que somos seus filhos. Que temos a sua genética. E como os filhos precisam dos pais, principalmente na infância, na adolescência. Na adolescência já acham que não precisam mais, né? Aí já querem sair. Aí depois que passa a adolescência e começam a chegar os problemas da vida, eles querem voltar. Né? E nós somos crianças espirituais ainda. O próprio texto que a Gorete leu agora há pouco nos fala um pouco sobre isso, não nestas palavras, nos mostrando a nossa pequenez ainda. Então somos crianças espirituais. Então temos que entrar em contato com o nosso Pai. E depois que ficarmos adultos, com certeza vamos querer entrar mais ainda em contato com Ele, ou estaremos naturalmente com Ele. Como dizia Jesus, eu e o Pai somos um. Ele estava assim com o homem. Né? Então nós temos que buscar essa aproximação com Deus, mas pelo coração. Sintonizar com Ele. Buscar, não precisa preocupações com muitas palavras, mas que uma mensagem dita pelo coração
seja colocada a Ele no nosso diálogo, na nossa conversa com Ele. Então, e às vezes a gente precisa o quê? Do silêncio. Muitas vezes nas casas tem aqui, não tá? Tem? Silêncio é uma prece? Não, hoje não tá, mas tinha aqui, né? Silêncio é uma prece? Eu pergunto a vocês, o silêncio, a maioria das casas tem, o silêncio é uma prece, aqui tiraram, né? Eu não estou enxergando. Eu pergunto a vocês, o silêncio é uma prece? Se vocês dizem que sim, eu vou dizer que não, porque eu gosto de arrumar confusão. Depende. Muitas vezes, Kardec era chamada a atenção. Primeiro, vos entendeis com as vossas palavras. Se você entende silêncio, o silêncio exterior, mas o interior está um verdadeiro tumulto, uma verdadeira tempestade, não é uma prece. Para que seja uma prece, é preciso que estejamos em silêncio interior. E aí, claro, o exterior contribui para isto. Tanto que a nossa irmã fez a prece agora há pouco, ela pediu que fechássemos os olhos. Se não fechar, não tem problema. Agora, fechar os olhos para quê? Para que você te abstraia das questões exteriores e fique mais fácil a concentração. Fique mais fácil você fazer o seu silêncio interior para entrar em contato com Deus. Alma a alma. Porque nós somos filhos de Deus em espírito. Eu tenho dito que se nós fôssemos semelhantes a Deus fisicamente, eu fico pensando aqui, tem o quê? Umas 60 pessoas? Se Deus fosse semelhante a cada um de nós aqui, porque tem semelhante a todos, né? Seria uma somatória das nossas carinhas. Só com as pessoas que estão aqui, Deus já seria um Frankenstein. Não é fisicamente, em espírito. Que no corpo físico nós chamamos de alma. Então nós somos semelhantes a Deus em espírito, porque temos a sua genética, o nosso eu maior, o nosso ser pensante, aquilo que verdadeiramente somos. Então é importante que sintonizemos com o Criador em espírito, alma com Deus. A centelha dele que está em nós, conecte-se com a fonte, com a origem, porque nós somos seus filhos. Então, elevar o coração a Deus, a alma a Deus, é uma sintonia com o Pai, para que as coisas fluam melhores. Estamos vivendo dias difíceis. Conversava com a Terezinha, eu sugiro a leitura da série Filomeno de Miranda, dos últimos tempos para cá, falando desde transição planetária, amanhecer de uma nova era, perturbações espirituais, e no rumo do mundo de regeneração. E parece que saiu um outro agora, mas eu não sei o título ainda. Não li ainda, portanto. Onde ele nos mostra os cuidados que devemos ter, inclusive com as casas espíritas. Porque o mal ainda tenta atrapalhar a tarefa do Cristo. Que a tarefa do Cristo é levar a humanidade a Deus, nos transformar. Então, é importante que fiquemos vigilantes e em sintonia com o plano maior através da prece, para nos afastarmos dessas perturbações, para nos afastarmos das tentativas de nos atrapalhar. Isso falando de quem? Dos inimigos do Cristo. Mas quem garante que nós não temos inimigos de outras encarnações? E onde eles andam? Por isso Cristo disse: reconcilia-te com o vosso inimigo enquanto em jornada com ele. Porque se ele desencarnar antes de você, você não sabe onde ele está, ele sabe onde você está. Né? Então é bom não deixar que inimigos partam para o plano espiritual sem que a gente se resolva, sem que nós resolvamos as questões. Para quê? Para que não corramos risco de tropeçar no banheiro sem entender por quê. Em algum lugar, de repente, ele está passando a perna na gente. Mas a sintonia com um plano maior nos afasta dos perseguidores,
ditos obsessores. Então, a importância de orar. E, evidentemente, para afastarmos com mais segurança dos perigos, é preciso vigiar. Vigiar o quê? Vigiar os nossos atos. Por isso, a expressão comum usada na doutrina espírita, orai e vigiai. Vigiar os nossos atos para que a gente não cometa mais desatinos na vida, ou já não cometemos. Eu não sei, eu respondo por mim. E sobre a prece, sobre a oração, Kardec vai nos falar. Na pergunta 658 do Livro de Espíritos. Mas antes de entrar nessa pergunta, eu vou relembrar um trechinho do poema que recitei há pouco, de Alta de Souza. Volve ao teu templo interno abandonado. É o primeiro verso da segunda estrofe. Toda vez que eu falo esse verso, eu sinto um puxão de orelha. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. Ou seja, o templo mais importante do que os templos de pedra que construímos. As casas espíritas, as casas religiosas. Até fiz aqui uma palestra falando sobre templos e coloco os templos religiosos em terceiro nível de importância. O lar, em segundo nível de importância, porque lá é a sala de aula dessa escola. O lar. Mas o lar não é a parte física. A parte física é apenas uma pequena parte do lar. Mas é aquilo que está dentro, as pessoas que estão ali envolvidas. Mas para que as coisas ocorram a partir do que se propõe nas casas religiosas e daquilo que se trabalha na sala de aula lá, é preciso que ocorra dentro de nós. Por isso, Alta de Souza coloca como o templo mais importante de todas, a mais alta de todas as capelas. Mas ela chamou a atenção de que esse templo anda abandonado. Volve ao teu templo interno abandonado. Para não deixá-lo abandonado, é preciso que nós façamos algumas coisas na nossa intimidade, nosso mundo íntimo, cuidando desse mundo íntimo. E a prece, a oração, é um dos principais recursos que temos para isso. Depois temos um pouco a meditação para ajudar. O texto lido falou da busca do conhecimento, buscar o conhecimento para que possamos fazer as escolhas apropriadas em conformidade com os nossos objetivos de estarmos aqui. E qual seria esse objetivo? Só tem um objetivo de Deus colocar seus filhos na terra. Nos tornarmos doutores na arte de amar. Aprender a amar. Não tem outro. Não tem outra finalidade. Então, para caminharmos nessa direção, precisamos sintonia com o plano mais elevado, buscar conhecimento, vigiar os nossos atos. E a prece contribui com todas essas outras tarefas, até nos afastando ou diminuindo os entraves que nos atrapalham. E aí entramos na pergunta 658, onde o codificador pergunta aos espíritos: a prece é agradável a Deus? Por quê? Porque muitas vezes nós temos dúvidas se interessa orar a Deus, se Ele sabe de tudo. Interessa para nós mostrar que queremos estar com Ele. E através da prece é uma boa forma. Por isso o codificador pergunta: a prece é agradável a Deus? E os espíritos respondem: a prece é sempre agradável a Deus, com uma ressalva: quando ditada pelo coração. Será que os dicionaristas que compuseram o Alwais, o dicionário Alwais, leram Kardec? Quando ditada pelo coração, elevar o coração a Deus, a alma a Deus, na definição de oração. Então, quando ditada pelo coração, quando ela é dita com fé, fervor e sinceridade. Aqui começa a complicar um pouquinho, né? Para entrarmos neste caminho da fé, do fervor e da sinceridade, é preciso que compreendamos a vida com mais profundidade.
é preciso que compreendamos que somos filhos de Deus, que temos a sua genética, que somos espíritos imortais, que somos destinados à perfeição, destino para o qual estamos a caminho. E o nome da perfeição chama-se amor. Então, quando é dita com fervor, com fé e com sinceridade, são coisas que temos que construir em nós, para que cada vez mais as nossas preces tenham real significado e toquem e sejam agradáveis ao Criador. Mas não creais, prossegue a resposta, que ele seja tocado pela do homem fútil, orgulhoso e egoísta, que complicou um pouco mais. Todos nós temos ainda uma dose de orgulho, egoísmo. Às vezes gostamos da futilidade, ou não. Eu estou falando que eu moro em Campo Largo, um pouquinho mais para o interior, né? O pessoal da capital, de repente, já não passa por isso. Né? Futilidade, orgulho. Basta a gente olhar nas redes sociais, o nosso irmão ali está com a tecnologia transmitindo essa mensagem. Você sabe quantos seguidores tem o Senna? Não. Dificilmente passa de 3 mil. É um chute meu. Depois vocês podem conferir. Que apresenta coisas maravilhosas do que o Cristo nos trouxe para a nossa elevação. Aí você vai na internet, pega os ditos youtubers, 99% só fala futilidades, com raríssimas exceções, coisas úteis. Tem 15, 20 milhões de seguidores. Então nós gostamos de futilidade. Televisão. Eu tenho uma certa implicância com televisão, tanto que lá em casa a gente faz meses que a gente não liga a televisão. Eu tenho implicância com a televisão, por quê? Porque é um instrumento maravilhoso para levar riqueza às pessoas, de conteúdo. E leva 90%, na minha opinião, lixo. Mas tem audiência. Então nós ainda gostamos de futilidades. Queremos ainda sombra água fresca nas facilidades. Por quê? Porque a futilidade nos tira do compromisso de pensar. Nos tira do compromisso de buscarmos responsabilidade perante o Criador, perante o nosso destino. O compromisso de irmos atrás dos ingredientes que compõem o bolo amor. Fazendo uma comparação, o amor com o bolo, os ingredientes são as virtudes. E nos tira, a futilidade nos tira do compromisso. Nos tira do compromisso de encarar a nós mesmos e saber que precisamos mudar dia a dia a nossa atitude, nosso comportamento, vigiar as nossas ações. Por isso, não creais que ele seja tocado pela do homem fútil, orgulhoso e egoísta. Mas como nós ainda temos resquícios, no mínimo, disso tudo, os Espíritos nos dão uma esperança, porque aí a gente perderia a esperança, não adianta orar, porque ainda temos em nosso dia a dia estes entraves. Aí eles nos colocam que, sequência, eu peguei só um trecho, a resposta é longa, mas, mesmo nestas condições de fúteis, orgulhosos e egoístas, um ato de arrependimento e humildade estiver na prece, ela será ouvida pelo Criador. Ela tocará o Criador. Mostrará a Ele que nós estamos nos esforçando para mudar. A futilidade nos tira deste esforço. Então precisamos dar uma olhadinha o que nós estamos aproveitando da tecnologia. Tem coisas maravilhosas lá na internet. Você vai pegar de Valdo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias, Alberto Almeida e tantos outros. Eu mesmo tenho um canal lá no YouTube. Eu vou a 80 casas espíritas em Curitiba, Paraná e alguns outros lugares. Eu consigo a proeza de ter
211 seguidores. E nós estamos falando de amor, não que eu seja melhor do que ninguém. Nós estamos falando de amor. Mas é melhor ouvir e seguir coisas inúteis. Isso mostra ainda a nossa infantilidade. Então precisamos buscar sair disso e caminhar na direção do fervor, da fé e da sinceridade, nos mostrarmos humildes ao Criador, mostrar a Ele que somos, nas nossas falas com Ele, de que somos, sim, crianças espirituais ainda. Basta olhar qual é a nossa distância para o doutorado na arte de amar. Estamos na pré-escola, ensino médio, fundamental ou médio. Faculdade nem pensar ainda, com raras exceções. Às vezes as pessoas respondem, estamos no ensino pré-escolar. Não, pré-escolar nós já passamos, vamos ser menos pessimistas conosco. Mas estamos no ensino médio dessa escola, ainda temos necessidades, muito que aprender ainda, muito que caminhar. E ao sintonizar com o Criador, nos colocar de forma humilde de que ainda temos coisas a corrigir. Isso, portanto, toca conforme a resposta do Criador. E as respostas podem vir. Mas não virão as respostas como a gente espera. As respostas das nossas preces podem, como diz a Haroldo Dutra Dias, pode levar 2 anos ou mais. Pode vir só na próxima encarnação. Porque depende das nossas necessidades. Deus não vai nos livrar dos problemas se ainda precisamos aprender com eles. Mas pode nos dar força para enfrentá-los. E aí está a chave, aí está a grandeza da prece, nos colocarmos humildemente à frente do Criador. Haroldo Dutra Dias disse, se você orou a Deus e Ele te respondeu, e a resposta deve ser uma voz assim, retumbante, né? O Criador deve ter uma voz pomposa, né? Se Ele estivesse aqui na Terra para trabalhar por aqui, encarnado, Ele seria um locutor aí dos melhores, né? Haroldo disse, se você ouviu a resposta de Deus, procura um psiquiatra. Deus não responde dessa forma. Deus responde te mostrando caminhos. Deus responde através das pessoas que Ele coloca no seu caminho. Mas para isso é preciso que percebamos o retorno daquilo que Deus está a nos responder. Aquilo que pedimos é preciso fazer silêncio interior para ouvir a resposta. É preciso estar atento. Tem uma história interessante na obra Apresenta-os a Baronesa, de Heber Salvador de Lima, sacerdote. Ele conta a história de uma baronesa russa que passou da Primeira Guerra Mundial como enfermeira. Tem uma história muito lindíssima, a história dessa. Apresenta-os a Baronesa. Vocês não vão encontrar, está esgotado, eu encontrei em seco. Quando eu conheci a história, que tem um pequeno resumo do livro Espírito Azul, de Adilton Pugliese. E aí eu fui atrás do original, da história toda, né? E achei num seco, veio do Rio Grande do Norte, tem estante virtual, não ganhei o royalties não, tá? Não estou fazendo propaganda. Estante virtual, congrega pela internet, eu creio que mais de 1000 secos. Então a chance de você encontrar se torna melhor. Né? Aí eu procurei e achei. E ela participou da guerra, a Primeira Guerra, depois quando implantou-se o regime comunista na Rússia, ela teve que fugir com o marido ferido de guerra. Ela fugiu primeiro para a Inglaterra, depois para Toronto, no Canadá. Mas estava difícil manter a família, ela que tinha que manter, já tinha um filho. O marido era ferido de guerra, não podia trabalhar. Ela resolve vir sozinha para Nova York para procurar emprego. E conseguiu um emprego de dificuldades, nem lembro o primeiro emprego que ela conseguiu, numa lavanderia. E ganhava pouco, tinha que sustentar a pensão que ela morava e mandar dinheiro para o marido e o filho em Toronto.
E a coisa começou a ficar complicada e ela não conseguia pagar mais a pensão. E aí teve que sair da pensão. E aí ela resolveu o que muitos de nós resolvemos fazer quando as coisas se complicam: fugir da vida. E ela parou à frente das águas do rio Hudson para jogar-se em Nova York. Aí ela ouviu uma voz. Eu já fiz uma palestra aqui sobre Deus e a baronesa. E a gente já pensaria, né, uma voz do além, né, algo assim, nós espíritos, a gente pensava que seria uma voz. Não, era um motorista de táxi que parou e disse: o que faz você aí, loirinha? Pela sua cara de fome, imagino que você esteja pensando em jogar-se, não? E convidou-a para uma refeição. E olha como é o paradoxo da mente humana. Ela estava pensando em suicidar-se. Quando ele convidou para uma refeição, ela ficou com medo de sair com um estranho. Olha o paradoxo. Vou suicidar. Mas ele percebeu e disse: sou bem casado, amo minha esposa e sou judeu praticante. Aí a gente lembra da historinha do Cristo, né? O bom samaritano. Aí ela aceitou. E ele a levou para comer, depois levou para a casa dele, passou uns dias lá com a esposa ajudando a cuidar dela, para ela fortalecer-se, e depois ele deu dinheiro para ela pagar a pensão. Aí ela pagou a pensão. E saiu de manhã, numa manhã fria, ventosa, para procurar emprego. Mas antes ela parou na rua e voltou ao seu Criador. E disse: Senhor, eu não duvido mais. Perdoe-me aquele momento de desespero à frente do rio. Eu não duvido mais. Mas ajudai-me a arrumar emprego. E de repente o vento jogou no rosto dela um pedaço de papel. A gente nessa situação, o que faria? Embolaria o papel, mas não basta todo o azar que eu já tenho, ainda vem o lixo no meu rosto. Ela pegou o papel. Era um anúncio de empregadas domésticas, pedindo empregada doméstica, e ela conseguiu emprego. Mas aí, quando ela leu o anúncio, ela pensou: Deus é mesmo assim. Ele manda motoristas de táxi atrás de uma jovem desesperada, responde na voz dos ventos e... perdi a frase. Ele manda um motorista de táxi atrás de uma jovem desesperada, responde na voz dos ventos e responde pelo jornal. Está faltando uma palavra aí nesse meio. Mas foi o que aconteceu. O vento trouxe o jornal, o pedaço de jornal para ela, e a resposta estava nesse pedaço de jornal. Olha o olhar que ela teve. Ela pediu o emprego e a resposta veio na hora. Poderia ter vindo ela ser direcionada para algum lugar que precisasse de alguém. Mas não seria Deus. Você pedir emprego, Deus dizer: meu filho, vai lá na farmácia do seu fulano, em tal lugar, que tem uma vaga para você lá e eu já reservei. Não é assim. Ele vai responder através das pessoas, através do vento. Fala na voz dos ventos e responde até pelos jornais. Você vai lembrar aí, a memória voltou. Então, a forma que ele vai nos responder. E poderá levar algum tempo. Porque podemos ainda precisar das lições que estamos vivendo. Então, antes de pedirmos solução para os nossos problemas, temos que pedir para que, caso não seja possível a solução, que tenhamos força de enfrentá-los. E tenhamos capacidade de discernimento para tirar as lições necessárias. Então prossegue Kardec, eu falei da 658, a 659, ele prossegue falando da prece. Qual o caráter geral da prece? O que contém uma prece? E os Espíritos respondem: é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. É o que falamos até aqui. Pela prece pode-se propor três coisas: louvar,
pedir e agradecer. A prece pode conter essas três coisas, pode ter maior ênfase numa delas de acordo com o nosso momento. Mas haja vista a nossa situação no mundo, o que mais nós fazemos? Louvamos, agradecemos ou pedimos? Normalmente nós pedimos. E quando somos atendidos, lembramos de agradecer? Nem lembramos que o Criador existe. A gente lembra dele quando estamos necessitados. Mas quando estamos de boa, usando a expressão bem popular, bem jovem, né? Estamos de boa, a gente nem lembra dele. Então precisamos lembrar do Criador com frequência. Nas horas difíceis, sim, mas também nas facilidades. Sermos gratos ao Criador. Então, louvar a Deus é reconhecer a sua grandeza. Jesus nos diz, Pai Nosso, santificado no Pai Nosso, né? Santificado seja o vosso nome. Está reconhecendo a grandeza do Criador. Estamos apresentando a forma de orar na oração do Pai Nosso. Então, reconhecer a grandeza de Deus. Reconhecer que Ele é Pai. Que tudo provém dEle. Eu digo nas minhas preces que não tem nada meu. Tudo provém da misericórdia divina. Tudo que eu recebi até hoje, e com certeza o que vou receber, provém da misericórdia divina. Porque falhos que somos, neste mundo de provas e expiações, nós temos que contar com a misericórdia do Criador. Então, quando oramos, temos que orar para o Criador, para que a sua misericórdia atue sobre nós. E nos mostremos reconhecedores da sua grandeza. Reconhecer que somos, o dia que nós tivermos, e nessa palestra que eu falo sobre Deus e a baronesa, contando essa história com mais detalhes, e fazendo a reflexão à luz do Evangelho de Jesus, eu comento sobre isso. Que nós temos que fazer essa aproximação com o Criador e reconhecer que somos um investimento dele. E o dia que nós tivermos consciência, convicção de que somos um investimento do Criador, será que a gente precisa de mais alguma coisa? Nós somos, falando em termos economistas aí, nós somos um investimento do Criador. O que nos falta é a convicção disso. Quando tivermos a convicção de que somos um investimento do Criador, com certeza nós estaremos andando em um caminho mais reto na direção do nosso destino. Então, louvar a Deus, reconhecer a sua grandeza, reconhecer que somos seus filhos e, evidentemente, agradecer. Temos motivos para agradecer a Deus? Tudo. Como eu disse, eu não tenho nada meu. Tudo que eu posso dizer que conquistei foi porque Deus me deu a oportunidade, me deu os recursos. E eu me pergunto, será que eu aproveitei todas as oportunidades e os recursos que Ele me deu? Provavelmente não. Porque nós somos ainda crianças espirituais. E criança precisa dos empurrãozinhos de vez em quando para ir atrás. Né? A gente não vai por livre, espontânea vontade. Aluno de faculdade já vai, né? Mas aluno de pré-escola, ensino médio, até a gente já vai um pouquinho mais. Então somos crianças espirituais, talvez adolescentes espirituais. Mas nada que tenhamos que não tenha provindo do Criador. Então temos que agradecer, no mínimo, os dois atributos que são os principais atributos que Ele nos ofereceu. A existência espiritual e a imortalidade. Porque é em cima da imortalidade que nós temos futuro. Sem imortalidade não temos futuro.
Então, ao agradecer, agradeçamos a existência. Mas agradeçamos também a existência nesta escola. O corpo que Ele nos ofereceu como uniforme para frequentar esta escola. A sala de aula que Ele nos ofereceu, para a maioria, alguns por algumas razões, outras de lições de repente diferentes que precisam aprender, são abandonados. Mas, via de regra, a maioria frequentou uma sala de aula chamada lar. Agradecer. Agradecer por este lar. Agradecer pelas pessoas que estão lá. Muitas vezes na adolescência, né, a gente vê que na adolescência nós somos mais revoltados, né? Muitas vezes dizemos que estamos na família errada, no lar errado, com os pais errados, com os irmãos errados, na cidade errada, no país errado. Só tem um pequeno probleminha. Quem nos coloca nesses lugares é Deus. Se eu estou no lugar errado de alguma forma, é porque o Criador errou. Será que Ele erra? Então eu estou aonde preciso. Então agradecer aonde eu estiver. Ainda falamos outro dia aqui sobre se eu tenho que aprender paciência nesta vida. Não é mais o caso de vocês. Aqui no capital o pessoal já aprendeu. Se eu tenho que aprender paciência nesta vida, Deus me coloca numa família zen, serena, tranquilo, vou aprender paciência? Não, Ele me coloca onde eu preciso. Então eu tenho que olhar para as experiências da vida, principalmente no ambiente familiar e o social de uma maneira geral, e perguntar o que estou sendo convidado a aprender e agradecer pela oportunidade das lições. Porque só pelas lições, pelo aprendizado, nós vamos chegar à perfeição. Deus nos deu a existência espiritual como seres imortais, destinados à perfeição. Os dois primeiros são presentes. A perfeição é conquista. Mas Ele dá o presente das oportunidades, dos recursos que precisamos. O que precisamos fazer é usar estes recursos no nosso dia a dia. Fazer as leituras das experiências que a vida apresenta e perguntar a estas experiências o que eu preciso aprender. Louvar, agradecer e pedir. Somos filhos. Precisamos pedir ao Pai. No mínimo, força para compreendermos e enfrentarmos os desafios. E com isso, tirar as lições necessárias. E a forma de pedir? Muitas vezes vemos as pessoas gritando nas suas preces. Tem problema? Não. Precisa? Não. Deus não é surdo. Mas quem precisa do grito, muitas vezes, somos nós. Até mesmo para nos envolvermos no clima. Mas não precisa. Pode ser silenciosa. Pode ser só em pensamento. Quando alguém ora aqui em voz alta, é para que todos nós acompanhemos a prece e sintonizemos no mesmo clima. Não precisa que todos orem juntos. Se orarem juntos não tem problema. Muitos lugares, muitas filosofias religiosas adotam este processo e não tem problema nenhum. Mas lembrando sempre do verso do poema recitado: volve ao teu templo interno, para que ele não seja abandonado. Nós precisamos entrar para o nosso templo interno para fazer oração. Mas orar também tem outras formas. Não é só por palavras e pensamentos. Esses são os mais simples. A ação no bem é a melhor prece que podemos fazer. A atitude, o ombro amigo, o atendimento ou socorro a algum necessitado, de uma forma ou de outra, as necessidades do mundo são muitas, são formas mais contundentes de orar. E principalmente mostram que nós já estamos crescendo um pouquinho. Mas eu acredito que agradecer é o principal sintoma de que estamos no caminho certo. Precisamos, portanto,
agradecer. Mas pedir também, conforme as nossas necessidades. E se não venha, que não possa vir a solução de imediato para algumas dificuldades, quando a gente pede, normalmente é para resolver alguma dificuldade, que encontremos força para enfrentar a dificuldade. Compreensão e discernimento para entender a lição embutida nesta dificuldade. Porque não há punição, não há castigo de Deus, há lição, há ensino. Então tem que olhar para aquilo que a vida apresenta e verificar o que eu preciso aprender. Simples. Simples de entender, às vezes difícil de absorver. Então que possamos nas nossas preces, cada vez mais, sintonizar com um plano maior, sintonizar coração a coração, alma a alma com Deus, para que as coisas fiquem mais fáceis em nossas vidas. Porque a prece é um caminho, é a busca da energia necessária para isto. E para a gente encerrar, eu vou utilizar uma prece ditada, feita a Deus pelo codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Allan Kardec, depois de contar toda a história que nós conhecemos, das mesas girantes, e ele ser convidado para aqueles fenômenos, ele não tinha interesse, porque mesas movimentar-se é possível pelo magnetismo. Mas quando alguém disse a ele que as mesas respondiam perguntas, aí ele disse, opa, agora tem alguma coisa errada, a mesa não tem cérebro. Para responder pergunta tem que ter alguma coisa por trás. É o que eu chamo de as portas de Damasco de Kardec. Ele tinha uma missão. A exemplo de Paulo de Tarso, ele teve contato com a sua missão no fenômeno das mesas girantes. Paulo de Tarso, as portas de Damasco, quando encontrou Jesus, ele ia atrás de Ananias em Damasco. Então, Kardec teve contato com as mesas girantes, os espíritos iam dando mensagens para ele, e ele foi compreendendo uma série de questões, e os espíritos diziam a ele que ele tinha uma missão. E ele conversava com um espírito muito especial, que ele percebeu que era o maior espírito de todos, pelo qual ele recebia alguma mensagem. E ele pergunta a esse espírito, como devo chamá-lo? E o espírito chama-lhe apenas verdade. E aí, certa feita, ele volta a perguntar, mas quem você encarnou aqui na Terra quando aqui esteve? E o Espírito Verdade responde, já falei, chame-me apenas verdade. Aí a gente lembra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí a gente pega os textos do Espírito de Verdade, que estão no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, e um deles diz assim, venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, como vinha outroramente, na primeira pessoa, colher o bem que estava esparso pela humanidade em feixes. Quem fez isso? O Cristo. Mas ele evitou dizer que era o Cristo para evitar problemas para Kardec. Porque se Kardec disse que estava recebendo mensagem do Cristo, as fogueiras ainda estavam acesas naquela época. Ele corria riscos. O Espírito de Verdade o protegeu. Mas lendo os textos do Espírito de Verdade, nós vamos reconhecer o próprio Cristo coordenando a tarefa o cumprimento da promessa que ele fizera de um novo Consolador. Então, numa conversa com o Espírito de Verdade, Kardec pergunta, dizem-me os Espíritos que têm uma missão divina. Confirmas? Confirmo, diz o Espírito de Verdade. Mas tanto poderá ser bem sucedido quanto falires. Aí já quebra um pouquinho o orgulho, né? Não, tem uma missão divina, sou o cara, né? Se falires, outro ocupará teu lugar, porque Deus não colocaria uma obra tão importante nas mãos de um único homem. Mas se aceitares, serás difamado, injuriado, perseguido e viverás menos. Olha que proposta. Se fosse para nós, algum de nós aqui, difamado, injuriado, perseguido, viverás menos. Você pode viver 90 anos, mas se aceitar a missão, 64 está de bom tamanho. Que foi o que o codificador dizia.
Não sei se eu viveria a vê-lo. Kardec vai dizer 10 anos depois, num texto que ele deixa, ele não falava sobre ele. Isso aí está em obras póstumas, textos que foram encontrados depois que ele desencarnou. Ele não falava dele. E aí no texto que encontraram, ele disse: tudo o que o Espírito de Verdade disse, eu passei. O que ele não disse seriam as bênçãos que eu colheria por cumprir a missão. Alguém que saiu da vida, com certeza, com a missão cumprida. Mas ele termina a conversa dessa proposta maravilhosa de ser perseguido, injuriado, difamado e viver menos. Ele termina a conversa e volta. Encerra a conversa com o Espírito de Verdade. Entra para o seu mundo interior e volta-se para Deus. E com essa prece de Kardec, eu encerro a minha palavra. Uma das mais belas preces que eu conheço, pela situação principalmente, e pelo seu conteúdo que dá um tratado de humildade, de reconhecimento, de louvor a Deus e assim por diante. Diz o codificador: Senhor, se vos dignaste lançar os vossos olhos sobre mim para satisfazer os vossos desígnios, seja feita a vossa vontade. A minha vida está em vossas mãos, disponde do vosso servo. Para tão alto empenho, eu reconheço a minha fraqueza. A minha vontade não falhará, mas podem trair-me as forças, suprir a minha insuficiência. Dai-me as forças físicas e morais que sejam necessárias. Sustentai-me nos momentos difíceis e com o vosso auxílio e dos vossos celestes mensageiros, esforçar-me-ei para corresponder às vossas vistas. Está em obras póstumas. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a casa pelo convite e a vocês, os internautas, pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.